Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Quem está falando é o professor Felipe Faoro Bertoni e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um dos elementos do fato típico no direito penal, que é o nexo de causalidade, uma matéria que pode gerar, às vezes, bastante dificuldade. Vamos dar uma olhada sobre como que a nossa legislação regulamenta o nexo de causalidade. Deixei aqui meu Instagram, Felipe Fauro Bertoni. Quem quiser me seguir por lá, trocar uma ideia por lá, tirar dúvidas por lá, vai ser um prazer muito grande interagir com vocês nas outras redes sociais. Vamos lá, vamos conversar sobre o nexo de causalidade. Afinal, Felipe, o que é nexo de causalidade? O nexo de causalidade é aquilo que une a conduta do agente ao resultado praticado. Então, nós precisamos identificar se a conduta praticada pelo sujeito possui vinculação com aquele resultado e, a partir disso, a gente identifica qual imputação será feita ao sujeito que praticou a conduta. Qual é a regra para que a gente faça essa análise? A regra, de acordo com o Código Penal, é a utilização da teoria da equivalência dos antecedentes. Essa teoria também é chamada da teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual. E ela está disposta no artigo 13 do Código Penal, caput. Vamos dar uma olhadinha no que diz a legislação. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, o Código Penal, como regra geral, diz para a gente o seguinte: o sujeito vai responder pelo resultado que a conduta dele der causa. Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, como é que eu vou saber se, no caso concreto, a conduta do sujeito foi causa daquele resultado? Eu preciso analisar sempre o que se chama de processo de eliminação hipotética. Então, eu vou analisar a cadeia causal e, se eu retirar a conduta do sujeito e o resultado ainda assim acontecer, não se pode dizer que o sujeito teve uma conduta causal relacionada ao resultado. Então vamos lá, se acontece um resultado, eu retiro a conduta do sujeito e ainda assim o resultado ocorre, essa conduta não foi causa daquele resultado, pela determinação do caput do artigo 13 do Código Penal. Beleza? Vamos examinar um caso concreto aqui. Olha só, vamos imaginar que duas pessoas, sem que uma saiba da outra, resolvem envenenar a mesma vítima. Então, imaginemos aqui que o João resolve envenenar a Maria. E o João ministra uma substância que causa o envenenamento, só que a substância demora ali cerca de 3 horas para agir. Existe também outra pessoa que quer tirar a vida da Maria. Essa outra pessoa se chama Pedro. E o Pedro resolve também envenenar a Maria, ministrando a ela um veneno. Só que o veneno ministrado por Pedro a Maria tem ação imediata. E logo após Maria ingerir o veneno ministrado por Pedro, Maria morre. Então Maria toma o veneno por João, nada lhe acontece, o veneno não agiu ainda. Depois Maria toma o veneno ministrado por Pedro e morre em decorrência do envenenamento causado por Pedro. Agora a gente precisa analisar. A conduta de João é causa do resultado morte? Procederemos, portanto, ao juízo de eliminação hipotética. Se a gente retira aqui do nosso processo causal a conduta do João, da hipótese do caso concreto, não existe agora mais João, existe somente Pedro e o seu veneno de ação imediata. Maria ainda assim teria morrido? Sim. Portanto, não se pode considerar a conduta de João como sendo causa do resultado morte de Maria. Nesse caso, portanto, João responde só pela tentativa de homicídio contra Maria
e não pelo resultado morte, porque, de acordo com o artigo 13, a conduta do João não é considerada causa do homicídio. Vamos lá, olha o que diz aqui o 13 de novo. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. A gente acabou de ver que o resultado teria ocorrido de qualquer forma, mesmo sem a conduta de João. Por isso, o resultado morte de Maria não pode ser imputado ao João, porque ele teria existido de qualquer forma somente com o comportamento do Pedro, tá? Isso é o que determina a regra do Código Penal, o artigo 13, a teoria da equivalência dos antecedentes com indício sine qua non. No nosso exemplo, portanto, o João aqui, que ministrou veneno a Maria, mas que não teve essa conduta causa com o resultado morte, responderá só por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Tá bem, minha gente? Mas o Código Penal, ele apresenta uma outra situação no parágrafo 1º do artigo 13. Então, o artigo 13 caput, que é o que nós vimos agora, estabelece a teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da conditio sine qua non, e determina o que é causa do resultado de outro. Agora, o parágrafo 1º do artigo 3º estabelece uma exceção, que é a teoria da causalidade adequada. Diz o seguinte, o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Agora, o Código Penal estabelece o que se chama de teoria da causalidade adequada, na hipótese de que uma concausa superveniente relativamente independente tenha gerado por si só o resultado. Nesse caso, a legislação entende que houve um rompimento no nexo de causalidade entre a conduta inicial e a concausa superveniente, que ela sim teria causado o resultado morte. Vamos ver um exemplo? Vamos imaginar que João tenha atirado em Maria. Então, João efetuou disparos de arma de fogo em Maria e Maria estava sendo conduzida para o hospital. Ao chegar no hospital, Maria foi internada e sobreveio um incêndio no local em que ela estava. Esse incêndio foi o responsável pelo resultado morte de Maria. Então vamos lá. João efetuou um disparo de arma de fogo em Maria e, portanto, Maria foi até o hospital. É possível dizer que a conduta de João contribuiu para o resultado morte de Maria? De alguma forma, sim, porque se não fosse o disparo de João, Maria não teria sido conduzida ao hospital. Agora, é possível dizer que a Maria morreu por causa do disparo? Não. Nesse caso, sobreveio uma nova situação que rompeu com o nexo de causalidade anterior e que por si só praticou o resultado morte. E nessa situação, a superveniência de uma causa relativamente independente que por si só produz o resultado, exclui a imputação. Então, ainda que a conduta de João tenha contribuído para a morte, considerando que não fosse o disparo, Maria não estaria no hospital, a existência do incêndio é uma situação que se encaixa perfeitamente
aqui no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, sendo, portanto, uma concausa, um elemento que se agrega aqui à cadeia causal que conduziu ao resultado morte, ela é superveniente porque aconteceu posteriormente à prática do fato da conduta de João. Ela é relativamente independente, porque se não fosse o disparo, Maria não estaria lá no momento do incêndio que atingiu o hospital, mas ela por si só produziu o resultado. Ela rompeu com o nexo de causalidade anterior e praticou o resultado por si só. Nesse caso, a legislação diz o seguinte, ó, que se exclui a imputação, ou seja, esse resultado morte aqui, por não ter sido causado pelo disparo, mas sim pelo incêndio, não pode ser atribuído a João. João, portanto, nesse caso, vai responder por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado, justamente porque houve uma interrupção no nexo de causalidade, agregou-se à cadeia causal uma concausa superveniente, relativamente independente, que por si só produziu o resultado. E por si só ter produzido o resultado não pode ser atribuído a João, ok? A situação seria diferente se houvesse uma concausa que tivesse se somado ao resultado, à conduta, melhor dizendo, de João, e juntos a concausa e a conduta tivessem causado o resultado morte, como, por exemplo, um disparo de arma de fogo e uma infecção contraída no hospital. Nesse caso, a união do disparo com a infecção é que teria causado o resultado morte, diferentemente do exemplo do incêndio, que por si só causou o resultado morte. Tá bem? Vamos ver como que isso aparece para a gente em cobrança de prova. Olha só essa questão. João, com a intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Ferido, Antônio é internado em um hospital no qual vem a falecer, não em razão dos ferimentos, mas queimado em um incêndio que destrói a enfermaria em que se encontrava. Morreu por quê? Por causa dos disparos ou do incêndio? Do incêndio. Então, o incêndio, por si só, praticou o resultado morte. O incêndio, por si só, foi causa do resultado morte. Assinale a alternativa que indica o crime pelo qual João será responsabilizado. Se o incêndio, por si só, conduziu ao resultado morte, esse resultado morte não pode ser imputado ao João. Responde ele, portanto, pelo crime de homicídio tentado. Letra B é a nossa resposta correta. Tá bem, minha gente? Qualquer dúvida, me chamem lá no Instagram, me mandem mensagem, tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, tá? Um grande abraço, até a próxima.